Flamengo conquista sua segunda vitória consecutiva, segunda vitória sob o comando do Tite. Não sofreu gols ainda o rubro-negro sob o comando do novo treinador. Um bom jogo no Maracanã. Maracanã lotado, 69 mil pessoas, quase 70 mil pessoas. Muito agitada a partida. Um duelo tático muito interessante, muitas nuances táticas aí para a gente falar. Então, faz o seguinte, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e na volta vamos falar de tática? Para produzir um conteúdo como esse aqui, eu tive que estudar, tive que me capacitar, né? E eu comecei, sabe por onde? Por esse curso aqui, ó, Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. É muito barato, vai pagar aí 15 por mês. Vai conhecer um pouquinho mais desse universo da análise de desempenho. É uma introdução à análise de desempenho muito legal, ao mesmo tempo que é fácil de entender, ao mesmo tempo que é leve, já é bastante profundo, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Impressionante a capacidade que a turma lá tem de conseguir passar de uma forma muito didática. E aí, meu amigo, você aprende, você se empolga e vai embora. Vale muito a pena, recomendo demais. O link está aqui na descrição. Não perde tempo e adquira o seu curso Explorando o Jogo agora. Fechado? Vamos falar então, vamos fazer esse pós-jogo, né? Flamengo 1, Vasco 0. Grande jogo de futebol. Vamos falar bastante sobre essa partida. Vamos nessa. Bom, falar aqui rapidinho sobre as escalações, sobre os campinhos, né? O Flamengo foi como todo mundo já imaginava, como já se previa, né? Não só nas peças, mas também na formação da equipe, né? Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta pegando a vaga do Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, né? 4-2-3-1, Bruno Henrique mais aberto, segunda partida consecutiva em que o Tite usa o camisa 27 mais em amplitude. Vamos falar bastante sobre isso também, vamos falar sobre todas as peças do Flamengo de uma forma geral, do Vasco, tá? Vamos falar inclusive dessa escalação do Vasco. O Vasco sim, o Vasco teve mudanças, né? Nem tanto nas peças, mas sim no posicionamento. O Vasco saiu um pouquinho daquele 4-3-3 e foi para um 4-2-3-1 com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton, Zé Gabriel e Praxedes, Paulinho pela direita, Payet mais centralizado e Gabriel Peck pelo lado esquerdo. Verratti, o centroavante, como camisa 9. A mudança aí tem muito a ver com a parte defensiva do Peck baixar bastante para tentar não deixar o time do Vasco em inferioridade numérica, né? Inferioridade qualitativa. Ele ajudou bastante o Piton aqui nesse corredor. E também dá um alívio para o Payet, deixar o Payet em corredor central. E aí, falando ofensivamente, né? Potencializar o time com o Payet já em corredor central para tentar finalizar, distribuir mais essa jogada. Está mais próximo do Verratti. E também ter dois extremos de pé natural, de pé aberto, para poder explorar bastante esse cruzamento para o Verratti, tentar chegar na linha de fundo e tentar explorar esse cruzamento para o Verratti. Então, Gabriel Peck canhoto pelo lado esquerdo, Paulinho 10 pelo lado direito. Jogo de bastante amplitude, de bastante profundidade para explorar o camisa 9, o bom cabeceador, o centroavante do Vasco, tá? Vamos direto para as imagens, vamos olhar, bola rolando, vamos para o campo de jogo para a gente entender como é que aconteceu esse duelo tático na partida de ontem. Beleza? Vamos nessa. Bom, início de partida, o Flamengo construindo com seus dois zagueiros e com seus dois laterais, mas logo depois a gente já viu uma mudança que era o Wesley mais avançado. Praticamente uma saída de 3 com o Ayrton um pouquinho mais preso. Os dois volantes faziam esse duplo pivô aqui na frente dessa construção. E aí como é que o Vasco tentava encaixar e esvaziar o jogo do Flamengo? Dessa forma aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Praxedes encaixava no Pulgar, o Payet encaixava no Thiago Maia. Quando a bola rodava aqui pro lado direito, o Peck vigiava bem de perto aqui. O Wesley tá bem aqui em cima de mim aqui, né? E quando a bola rodava pro outro lado lá, o Paulinho saltava a pressão no Ayrton. O Verratti cuidava dos dois zagueiros do Flamengo. Essa era a forma que o Vasco tentava fazer para esvaziar o jogo do Flamengo e conseguiu. Conseguiu durante um período da partida, especialmente esse período inicial. Foi bem o Vasco nesse encaixe, né? O Flamengo teve um pouco de dificuldade de começar suas construções por conta desse encaixe aí do Vasco. Olha como é que o Verratti veio soltar pressão aqui, por exemplo, no Fabrício Bruno, ó. Incomodou, conseguiu ganhar sem falta, né? Então o Vasco conseguia incomodar bastante o Flamengo nessa estrutura aqui de bloco alto, bloco médio, né? Como é que o Flamengo defendia? O Flamengo defendia esse 4-4-2 aqui com Pedro e Arrascaeta mais avançados. O Vasco procurava bastante esse jogo de corredor lateral. Gerson soltava bastante da linha para tentar pressionar. E o Vasco tentava
construir quando se sentia pressionado, né? Usava bastante esse jogo direto no Verratti. Direcionava bem essa bola longa no Verratti, né? E o Fabrício Bruno e o Léo Pereira numa tarde que tiveram muito trabalho. O Verratti dá muito trabalho para os zagueiros, qualquer um que ele enfrenta. Então, conseguiu ganhar algumas bolas assim em apoio, né? Conseguindo botar a cabeça na bola, dar aquela casquinha ou matar no peito. Algumas bolas o Fabrício ganhava, o Léo ganhava, algumas bolas o Verratti ganhava. Foi realmente um duelo bastante interessante esse dos zagueiros do Flamengo com o bom centroavante do Vasco. A ideia do Vasco era deixar os zagueiros do Flamengo construindo. Então, quando a bola estava com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, o Flamengo tinha uma certa liberdade de poder conduzir, de poder construir, de uma forma geral. Então, olha aqui o Léo fazendo essa bola aqui para o Wesley. Achei até que o Flamengo usou pouco essa bola, poderia ter usado mais. O Léo consegue fazer essa bola. O Léo tem essa capacidade de fazer essa bola aqui. Achou essa boa bola aqui no Wesley. E o Flamengo teve um lance até de perigo, né? Um lance perigoso aqui para o Flamengo. O fato do Verratti ficar sozinho com os dois zagueiros propiciava que, eventualmente, acontecesse isso aqui, ó. Fabrício Bruno conduzindo, avançando e começou a achar o Gerson aqui nesse pivô aqui de costas. Importante o Flamengo voltar a usar o Gerson dessa forma. JJ usava muito o Gerson dessa forma. O Flamengo não estava usando mais o camisa 20 dessa maneira aqui. Ele é muito forte nisso, ninguém tira a bola dele. Então, é uma arma muito interessante para o Flamengo quando tiver com dificuldade de construir, quando a marcação adversária estiver muito encaixada, achar o Gerson nesse pivô aqui, ele domina, fica muito difícil tirar a bola dele, ele domina e gira, aqui ele vai sofrer a falta. O Flamengo conseguia achar uma forma de progredir nesse pivô aqui do Gerson. O Gerson um pouquinho mais dentro, dando corredor para o Wesley, né? Aqui um lance de perigo do Vasco e o Verratti conseguindo achar aqui as costas do Fabrício Bruno. Tinha falado para vocês no pré-jogo como ele é bom em fazer isso, né? Conseguiu se colocar entre Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, né? Melhor dizendo, Wesley, né? E conseguiu tomar a frente aqui do lateral do Flamengo, achar as costas do zagueiro e cabecear. Um lance de perigo, né? Ele é muito perigoso nisso. O Vasco trabalha muito essa jogada de cruzamento para ele. E ele buscava muitas vezes esse confronto, especialmente na bola longa, no apoio, né? Não no cruzamento em si, mas na bola longa, quando o Vasco tentava jogar essa bola longa para ele sustentar no apoio, né? Fazer o pivô. Ele tentou em alguns momentos sair um pouquinho desse confronto com os zagueiros e ir buscar a vantagem física, né? Com o Ayrton e com o Wesley, né? E aí ele conseguiu um pouquinho de vantagem, né? Bem orientado também pelo Ramon Dias, né? Aqui, mais uma vez, o Flamengo conseguindo construir com seus zagueiros, o Vasco dando liberdade para os zagueiros construírem. E aqui o Maia já perfilado lateralmente, vocês viram que ele mapeou o espaço. Isso dá uma vantagem muito grande. Já perfilado lateralmente para conseguir dominar e girar, sem estar de costas, né? E aqui ele consegue achar um bom passe para o Arrascaeta. O Arrascaeta foi muito bem em achar essas entrelinhas, né? Em gerar linha de passe nas costas da segunda linha de marcação do Vasco. Então, ele foi muito eficiente nisso e o Flamengo conseguiu achar alguns passes para ele. Então, além da questão do Gerson, né, do Flamengo conseguir achar o Gerson no pivô e conseguir construir a partir dessa situação, também tinha a situação do Arrascaeta no entrelinhas. O Vasco não conseguia marcar muito bem, o Arrascaeta se movimentando bem e, como eu falei, os jogadores conseguindo achar o Arrasca no entrelinhas. Aqui um bom passe do Maia, tá? Maia vendo o jogo de frente, é outro jogador. Aqui um problema que eu identifiquei no Flamengo, que foi esse bloco alto, né? Que não era um bloco, porque era só o Arrascaeta e o Pedro, né? Não é um bloco. Quando você não tá em bloco, não é um bloco. Então, só subiu o Arrascaeta e o Pedro, deixou esse espaço todo aqui entre as linhas, né? E aí fica difícil de você realmente machucar o adversário, incomodar o adversário e impedir a progressão, né? Inferioridade numérica, né? Vasco conseguindo achar aqui nas costas, né? Muito difícil a situação do Arrasca e do Pedro. Então, assim, ou sobe todo mundo, né? Você sobe realmente em bloco para realmente incomodar o adversário nesse bloco alto, ou então assume o bloco médio e deixa um pouco mais compacto. Subir só 2 jogadores e deixar aquele espaço tudo ali que eu marquei para vocês ali, que eu desenhei para vocês, não me parece uma estratégia muito inteligente e muito eficiente, né? Então, vamos seguir aqui para a gente ver. O Vasco buscando aqui a bola longa no Verratti, o Verratti conseguindo achar aqui no apoio, e o Fabrício Bruno, inclusive, sendo obrigado a fazer essa falta aqui. Se eu não me engano, foi o lance que ele tomou o cartão amarelo, né? O Vasco conseguir direcionar suas bolas longas para o seu centroavante, o Flamengo já não conseguia fazer a mesma coisa. O Flamengo não conseguiu botar o Pedro no jogo nesse apoio, nessa bola longa. Então olha o Rossi aqui direcionando essa bola para o Wesley, né? Acho que foi uma escolha errada, assim, estrategicamente do Flamengo. Tem que estar mais direcionada essa bola para o Pedro, tá? Assim como o Vasco fazia com o Verratti. À medida que o tempo foi passando, o Vasco foi baixando um pouquinho sua intensidade. Muito difícil de marcar tão encaixado assim durante muito tempo, né? O Vasco tinha esse problema de espaçamento entre as linhas, tá? Então, olha só essa bola aqui do Ayrton Lucas, que ele vai achar aqui de perna direita, né?
um passe cavado aqui pro Arrascaeta de novo nas costas, né? Arrascaeta muito bem nessa movimentação, o Flamengo conseguia progredir dessa forma aqui, tá? Aqui essa boa chance que o Flamengo teve, numa bola que o Pedro ganhou na posição física, conseguiu achar o Gerson e o Arrascaeta cabeceou, mas não conseguiu botar essa bola um pouco mais distante do alcance do Léo Jardim. A bola foi muito em cima do goleiro do Vasco e ele conseguiu fazer a defesa. O Flamengo conseguia finalizar, o Vasco tinha mais finalização, mas o Flamengo conseguia boas chances também. A Arrascaeta bateu uma falta na trave. Jogo muito disputado, muito equilibrado, né? Olha aqui mais uma vez o Vasco com dificuldade de defender esse entrelinhas. Olha o Ayrton achando aqui o Pedro nesse apoio, nesse pivô, né? Achei que o Flamengo podia ter colocado mais o Pedro no jogo, tanto nessa bola longa, né? Quanto nessa bola aqui por baixo, mais curtinha, no pivô. É bem verdade também que tecnicamente o Pedro não tá numa fase legal. Então, ele recebeu, quando ele recebeu, ele perdeu os duelos, tá? Então, esse aqui foi um deles, acabou perdendo aqui. E aqui mais uma situação de entrelinhas, o Arrasca recebendo aqui e finalizando. O Vasco com bastante dificuldade para defender essa zona do campo, né? Aqui já no segundo tempo, tá? E aqui houve uma mudança em relação ao Vasco, uma mudança importante em relação ao Vasco. O PEC baixando mais, né? Baixando bastante para fazer quase uma linha de 5 ali, como um auxiliar ali do Piton, tá? Para poder vigiar de perto o Gerson, não deixar o Flamengo ter superioridade numérica por ali, nem superioridade qualitativa. Então, desenhei aqui para vocês verem esse movimento aqui que o PEC vai fazer, né? Como está aqui desenhado na setinha, e ficava esse espaço aqui, porque o Payet fechava do lado direito para dentro, tá? Ficava esse espaço aqui vulnerável, tá? O Flamengo demorou um pouquinho para entender que a vantagem estava ali, e mesmo quando entendeu, quando achou o Bruno, fez poucas vezes essa bola aqui no Bruno. Então, olha só a sequência desse lance aqui. O Pulgar vai rodar essa posse aqui de novo pro Maia, vai conduzir e não vai fazer essa bola longa lá no Bruno, tá? Não vai aproveitar esse espaço que tinha lá. Você vê o PEC aqui que eu desenhei para vocês, destaquei, já bem baixo, já bem próximo do Gerson, né? O Vasco chegou a fazer uma espécie de 5-1-3-1 algumas vezes. E o PEC baixando muito e a vantagem estava aqui desse lado, né? Então aqui o Pulgar refugou, até errou esse passe aqui, não fez a bola no Bruno Henrique. Logo depois ele conseguiu identificar essa vantagem aqui e botou o Bruno nesse 1 contra 1. Olha como é que tinha muita gente daquele lado direito do Flamengo, né? No lado esquerdo da defesa do Vasco. Então a vantagem estava em fazer essa diagonal longa aqui para achar o Bruno. E o Bruno, né, em 1 contra 1, é superioridade qualitativa, ainda mais com o adversário aqui, o Paulo Henrique, o lateral do Vasco, já tinha cartão amarelo. Então era um prato cheio para o Flamengo conseguir a vantagem. Usou pouco, na minha opinião. Usou pouco essa bola longa aqui do Bruno para conseguir machucar o Vasco dessa forma aqui. Esse duelo que ele até acaba não ganhando, né? Depois ele ganha um que ele vai mais por dentro, recebe, consegue finalizar. Mas achei que o Flamengo usou pouco essa bola, tá? O Flamengo no segundo tempo adotou esse 4-1-4-1 aqui, com o Maia sozinho nesse entrelinhas, né? Não era o tempo inteiro, tinha uma variação do 4-1-4-1 para o 4-4-2 também, mas em alguns momentos foi possível identificar esse 4-1-4-1, que é uma estrutura que o Tite já usou bastante aí ao longo da sua carreira, né? Usou na seleção, no Corinthians. Então era o Maia sozinho nesse entrelinhas, o Pulgar um pouco mais avançado, com o Arrasca, Gerson e Bruno Henrique aqui pro lado esquerdo, e o Pedro sobrando um pouco mais sozinho, dá para ver bem nessa imagem aqui, né? E aí o Vasco, inteligentemente também, né? Boa opção do Ramon Dias, forçava esse jogo pelo corredor lateral e empurrava os extremos do Flamengo bem para trás, tá? Especialmente o Bruno, né? Ficou bastante sacrificado, tem sido esse cara do corredor lateral nessa segunda linha, né? O Tite optando por deixar o Bruno marcando aqui dessa forma e liberando um pouquinho mais o Arrascaeta. Eventualmente pode ser até que ele faça essa troca, né? E acho que essa troca tem um ganho interessante, né? Primeiro porque defensivamente, quando o Flamengo estiver em bloco alto, bloco médio, bloco alto, o Bruno é um cara que salta a pressão muito bem. Então ele estando mais avançado, né? Estando ali ao lado do Pedro, ele pode saltar pressão e incomodar mais, tá? E segundo que o Arrascaeta da segunda linha está mais próximo de receber essa bola quando o Flamengo roubar, iniciar a transição, inclusive achar o Bruno, que já vai estar mais adiantado, nas costas da defesa. Então, acho que tem uma série de ganhos aí para o Flamengo nessa situação, dessa mudança que eu acho que pode ser feita, em que o Arrascaeta vem baixar nessa segunda linha e o Bruno fica um pouco mais liberado. O Arrascaeta talvez não esteja sendo usado nessa situação aqui, porque ainda está encontrando a melhor forma física, né? Acho que o Arrasca, em boa forma física, pode sim fazer esse papel. Vamos ver se o Tite vai fazer essa mudança, né? Aqui o Payet, estou destacando para vocês aí, desenhando aí para vocês, o Payet fazia muito esse movimento da direita para dentro no segundo tempo, né? Veio mais para a direita, mas fazia muito da direita para dentro. E aí ele arrastava o Ayrton para dentro e aí o Bruno ficava nesse 1 contra 1 aqui com o Paulo Henrique, ó, né? E aí o Paulo Henrique conseguindo incomodar, arrastar lá para a profundidade
o Vasco um lance de perigo aqui, tá? Aqui o Arrasca recuperando as costas. Tá melhorando o nível físico do Arrasca. Nitidamente tá melhorando o nível físico dele. Acho que ainda não chegou no patamar ideal, né? Sofreu com muitas lesões, né? Então ainda tá se recuperando, mas olha só como é que ele consegue correr para trás, recuperar as costas. O Tite cobra muito isso dos seus jogadores, né? Já no segundo tempo, ele conseguindo fazer o desarme, né? Contaram para vocês uma história de que o Arrasca não se importa com a parte defensiva, que ele não dá bola. Não é uma questão dele não se importar, é uma questão física, uma limitação física que ele tá tendo por uma série de lesões, né? Mas a verdade é que quando ele tá bem, ele consegue entregar esse jogo aí sim de desarme, de correr para trás, de muita intensidade sem bola, sim, tá? Quem começou a baixar a intensidade já nessa altura aqui do segundo tempo era o Payet. Olha só como é que o Maia conseguiu achar as costas dele, passou na frente dele, né? Ele demorando para reagir, né? E o Maia conseguindo progredir e achar o Bruno aqui nesse 1 contra 1. Aqui um lance muito importante dessa partida, né? Que foi o lance em que o Vasco quase conseguiu o seu gol, quase abriu o placar. O Wesley optou por saltar a pressão aqui, né? Tomou essa decisão de saltar a pressão. E o Gerson demorou a entender que essa cobertura lá no Piton, lá no corredor lateral, era nele, né? Era dele, melhor dizendo, né? Ele que tinha que fazer essa cobertura. Então ele acaba demorando um pouquinho para reagir. Na hora que o Peck consegue fazer esse pivô, consegue achar aqui essa bola de primeira, o Gerson tenta recuperar as costas, mas já é tarde demais. E aí o Verratti, né, com a sua capacidade de se desmarcar, se coloca muito inteligentemente entre o Léo e o Ayrton, vem buscar esse confronto mais próximo do Ayrton, que é mais baixo, né? O Léo acaba também não conseguindo entender muito bem esse movimento do Verratti nas costas dele, e aí o Rossi é obrigado a fazer essa defesaça, que foi realmente um lance que mudou a história do jogo, né? Conseguiu manter o 0 no placar, e aí o Flamengo, depois, como vocês já sabem, vai fazer o seu gol. Logo depois desse lance, o Tite tira o Bruno Henrique, bota o Luiz Araújo e traz o Gerson aqui pro lado esquerdo. E aí, logo no primeiro lance do Gerson aqui pelo lado esquerdo, ele já tinha ido muito bem pelo lado direito contra o Cruzeiro, tinha ido muito bem pelo lado direito também contra o Vasco, né? Acho que não é uma questão de ele atuar melhor de um dos dois lados do campo. Acho que é uma questão dele atuar bem em qualquer lado do campo. Ele tem capacidade de atuar bem em espaço de força, tem capacidade de atuar bem em espaço de habilidade. Jogador muito completo, muito raro, né? E aí ele recebe essa bola aqui no lado esquerdo. E aí a diferença dele pro BH desse lado esquerdo aqui é que ele perfila o corpo já para fora. Ele é canhoto, então ele tem essa tendência a perfilar para fora e achar com mais facilidade esse passe aqui na profundidade. Então, o Maia também foi muito bem no movimento que ele fez aqui, ó. Quando a bola tá entrando no Gerson, ele já tá achando as costas aqui do volante, tá? Muito inteligente, muito rápido, né? Em fazer esse movimento de ruptura aqui. E o Gerson também foi muito rápido no domínio e no passe, né? Achou rápido essa bola no Maia. E mais uma vez, mais um movimento de atacar espaço do Gabriel, né? Movimento cascata, né? Primeiro do Maia, depois do Gabriel, e o Flamengo conseguindo machucar o Vasco nesse tipo de jogada. Muito bom ver o Gabriel de novo fazendo esse facão, né? O Gabriel pareceu um pouco mais disposto fisicamente. Até o preparador físico Fábio, né, falou na entrevista coletiva depois do jogo que o Gabriel tá subindo de patamar, tá elevando, ainda tem mais para melhorar. Até deu um recado, né, de que ele não estava bem de fato, né? Então tem um teto ainda para ele alcançar, ainda tem mais margem para ele subir, para ele melhorar. E até pode ser, né, que o Gabriel consiga entregar um jogo até melhor do que o próprio Pedro. O Flamengo optando por marcar muitas vezes em bloco médio. O Gabriel salta a pressão melhor que o Pedro, tem mais energia nesse salto de pressão, né? Para incomodar os zagueiros, o goleiro do adversário. E também o Flamengo, algumas vezes, usando essa opção do contra-ataque, de atacar as costas da última linha do adversário, o Gabriel vai fazer isso muito melhor que o Pedro. Então, eventualmente, a gente pode até ver o Pedro aí perdendo essa vaga pro Gabriel, tá? E aí, o Gabriel recebe essa bola aqui, faz o cruzamento, e o Gerson na segunda bola. Mais um gol do Flamengo em segunda bola. Já tinha feito um gol em segunda bola contra o Cruzeiro, né? O gol do Ayrton Lucas. E agora, né, mais um rebote aí do Gerson. O Tite dá muita atenção para isso, dá muita importância para isso. Então, não à toa, o Flamengo já conseguiu 2 gols dessa forma sob o comando do novo treinador. Bom, e aí o Vasco perdendo o jogo, né? Passou a buscar esse empate de qualquer forma. Muito através de cruzamento, né? Que é a forma que o Vasco já ataca normalmente. E aí intensificou mais ainda esse jogo de corredor lateral, de cruzamento na área, tentar aproveitar a estatura do Verratti. E aqui foi o lance de maior perigo do Vasco. Foi depois desse escanteio, né? O Flamengo não percebeu esse passe para trás, esse escanteio batido mais curto, digamos assim, né? E ninguém foi marcar esse cruzamento aqui. E o Jair, como eu estou apontando aqui para vocês, e sendo inteligente em ser esse elemento surpresa, né? E o Flamengo também não conseguindo ler essa entrada do Jair na área como um elemento surpresa, né? Não estava já ali na área, né? E aí o Vasco quase faz o seu gol de empate nesse lance aqui, ó. Foi realmente um lance muito perigoso. O Vasco cruzando muita bola na área, né? Como a gente já comentou. Mais uma bola aqui cruzada. Fabrício Bruno
foi muito importante nessa reta final. É um jogador que consegue entregar muito quando o time está em bloco baixo, em rebatidas, em duelo aéreo, né? Deixa eu ver mais um lance dele aqui, ó, fazendo essa cobertura aqui do Pulgar, tá? Ele foi muito importante nessa reta final. E é interessante porque ele, como eu já falei, entrega esse tipo de jogo aqui quando o time está em bloco baixo, mas também consegue entregar quando o time está com um bloco mais alto, está mais adiantado, quando está atacando o adversário, né? Um bloco todo mais avançado atacando, porque ele controla muito bem esse contra-ataque do adversário, corre muito rápido, como ele mesmo já falou, né? Ele é o zagueiro mais rápido, que ninguém ganha dele na velocidade. De fato, ele realmente é muito rápido, então ele consegue entregar em contextos diferentes. E um zagueiro que consegue fazer isso é um zagueiro realmente importante. É muito importante para uma equipe ter um jogador desse tipo, né? Então, realmente tem que valorizar o Fabrício por esse tipo de entrega que ele faz. Olha aqui, ele rebatendo mais uma bola aqui. Ele foi soberano nessa reta final, foi bem demais. Aqui, já o Everton Ribeiro em campo, Luiz Araújo defendendo naquele lado direito quando ele chegou. Teve um pouquinho de dificuldade ali. O Tite botou o Ribeiro para tentar fechar lá. O Ribeiro também é um bom cara de fechar espaço, né? Entrega bastante esse tipo de jogo. Entrou fresco. Também botou o Cebolinha bem fresco também na partida para tentar neutralizar o jogo do Vasco, né? Os pontas, né? Com muita intensidade, né? Para poder ter essas dobras de marcação no corredor lateral, né? E aí o Vasco tentava construir, mas já assim, bem esvaziado o jogo, com muito mais dificuldade, né? E o Flamengo conseguiu manter a vantagem. Manter a vantagem, acho que é algo que o Flamengo vai começar a fazer com o Tite. Pode ser que a gente veja um time um pouco mais seguro, mais sólido. Pode ser não, muito mais provável que a gente veja um time mais preocupado em defender depois que conseguiu uma vantagem, né? O contexto do jogo de ontem foi um contexto, de certa forma, parecido com o do Cruzeiro, né? Consegue a vantagem e aí baixa um pouquinho mais o bloco, tenta machucar o adversário no contra-ataque. O Tite é um cara que se preocupa muito com essa manutenção da vantagem, né? Então, deu certo ontem mais uma vez. Segunda vitória do Flamengo sob o comando do Tite. Segundo jogo sem sofrer gol. E agora a vantagem do Botafogo é de 9 pontos e faltam 10 jogos. E aí, o que você acha? Acha que o Flamengo consegue beliscar esse Campeonato Brasileiro 2023? Você acha que tem chance? Comenta aqui. Beleza? Gente, esse foi o pós-jogo. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela audiência. Tamo junto. Forte abraço. Eu fui.